Donald Trump está praticamente iniciando uma invasão terrestre ao Irã com soldados em solo, mas de uma forma híbrida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com ambos os líderes curdos iranianos, Barzani e Talabani. Foi justamente para o Kurdistão iraquiano que alguns grupos armados curdos da Síria, que não concordaram com o acordo com o novo governo, puderam se transferir. Tanto os curdos sírios quanto os iraquianos estão armados, treinados e certamente têm experiência de combate. Na véspera, ataques israelenses e americanos foram realizados com especial intensidade justamente contra instalações militares e órgãos repressivos do regime dos ayatolás, já no Kurdistão iraniano. Na verdade, isso é exatamente a preparação para a operação terrestre que Donald Trump mencionou na véspera. Forças terrestres curdas com o apoio aéreo da atual coalizão. Além disso, de repente foi revelado que os curdos estavam se preparando para a invasão terrestre há vários meses. Mas vamos discutir com mais detalhes esse plano astuto de Donald Trump. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, curta este vídeo e deixe qualquer comentário seu sobre este vídeo para que o maior número possível de espectadores possa vê-lo. Inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, pelo menos 2 veículos de imprensa, a CNN e a Reuters, citando suas fontes, escrevem que a CIA dos Estados Unidos está trabalhando para armar as forças curdas com o objetivo de incitar uma revolta popular no Irã. Segundo fontes da Reuters, a administração Trump manteve negociações ativas com grupos de oposição iranianos e líderes curdos no Iraque sobre fornecer apoio militar caso eles iniciem uma guerra. Para derrubar o regime dos ayatolás em Teherã, os grupos armados curdos iranianos contam com milhares de combatentes atuando ao longo da fronteira entre Irã e Iraque, principalmente no Kurdistão iraquiano. Desde o início desta fase da guerra, vários grupos divulgaram uma declaração pública, insinuando ações iminentes e pedindo às forças armadas iranianas, incluindo o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que desertem e passem para o lado deles. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, aliás, não ataca o Iraque à toa. Os combatentes do CGRI estão atacando especificamente os grupos curdos e, na terça-feira, declararam que bombardearam as forças curdas. E como se soube hoje, o apoio da CIA aos grupos curdos iranianos começou alguns meses antes da guerra. Isso foi declarado por uma das fontes e um alto funcionário do governo regional do Kurdistão. Também na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente do Partido Democrático do Kurdistão iraniano, Mustafa Hijri. E agora o Partido Democrático do Kurdistão iraniano, foi um dos grupos que sofreram perseguição por parte da Guarda Revolucionária Islâmica e eles claramente estão interessados em se vingar. Espera-se que, nos próximos dias, as forças de oposição curdas iranianas participem de uma operação terrestre no oeste do Irã. E agora fica claro a quem Donald Trump estava se referindo quando falava para os iranianos irem às ruas e derrubarem os ayatolás. Assim que os Estados Unidos concluírem os bombardeios aéreos em Irkutsk, agora Trump, Marco Rubio e Pete Hegseth já comentam sobre isso, afirmando que todos, pena só para os correspondentes, foi isso, correspondentes, não é? E isso foi, além disso, ainda no domingo, Trump também ligou para Leningrado. O líder dos curdos iraquianos, os curdos iranianos querem se vingar. Sobre isso, os curdos, para discutir a guerra, no Kurdistão, como você vê nos últimos tempos, no Kurdistão, os curdos iranianos, operação militar, Donald Exo, e como os Estados Unidos e os curdos poderiam ou cooperar à medida que a missão avança. E aqui é muito importante entender que qualquer tentativa de guerra, os grupos curdos iranianos vão exigir o apoio dos curdos iraquianos para garantir o trânsito de armas e usar o Kurdistão iraquiano como base para uma futura ofensiva. E uma das fontes familiarizada com o andamento das discussões disse que a ideia é que as forças armadas curdas enfrentem as forças de segurança iranianas e as contenham, para facilitar que os iranianos desarmados nas grandes cidades possam sair às ruas sem serem novamente massacrados, como aconteceu durante os distúrbios de janeiro. Outro funcionário americano afirmou que os curdos podem contribuir para o alastramento da matança e, na região, esgotar os recursos militares do regime iraniano.
Também há especulações sobre se os curdos conseguirão capturar e manter territórios no norte do Irã, criando assim uma zona tampão. Na quarta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional do Iraque, Qassim Al-Araj, declarou que o Iraque não permitirá que grupos entrem em território iraquiano ou cruzem a fronteira iraniana para lutar. O Iraque não permite que grupos entrem em seu território ou cruzem a fronteira iraniana, mas vamos ver como isso será na prática. Respondendo a uma pergunta sobre o apoio dos Estados Unidos aos curdos, o ministro da Defesa, Pete Hegseth, declarou o seguinte hoje: nenhum dos nossos objetivos se baseia no apoio ao armamento de quaisquer forças específicas. Sabemos o que outras estruturas podem fazer, mas nossos objetivos não estão focados nisso. Mas é preciso considerar que ninguém vai admitir isso abertamente. E aqui quero destacar um ponto muito importante. O povo iraniano em geral está desarmado. Enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica e outros serviços de segurança do Irã não forem derrubados, será difícil tomarem o poder, a menos que alguém os arme. Mas se os Estados Unidos e Israel causarem o máximo de danos com ataques aéreos e os curdos atraírem para si a maior parte dessas forças de segurança do regime iraniano, então será muito mais fácil para o protesto alcançar seus objetivos até mesmo em Teherã. E aqui vale destacar que, nos últimos dias, os militares israelenses têm atacado postos militares e policiais iranianos ao longo da fronteira com o Iraque. Em parte para preparar o terreno para uma possível transferência de forças curdas armadas para o noroeste do Irã. E os israelenses, fonte israelense disse que ataques devem se intensificar nos próximos dias. Aqui vale lembrar que os curdos são uma minoria étnica que não possui um estado oficial. Atualmente, eles somam entre 25 e 30 milhões de pessoas, a maioria das quais vive em uma região que se estende pelos territórios da Turquia, Iraque, Irã, Síria e Armênia. A maioria dos curdos são muçulmanos sunitas, enquanto o regime dos ayatolás no Irã é xiita. Não há dúvidas de que o povo curdo, em sua esmagadora maioria, é contra o regime da República Islâmica do Irã. Eles consideram esse regime repressivo e desestabilizador e acolheriam com satisfação um apoio significativo dos americanos para acabar com sua influência nociva. A CIA tem uma longa e complexa história de cooperação com grupos curdos iraquianos que já dura décadas. Isso se referia ao período da Guerra dos Estados Unidos no Iraque. Segundo duas fontes, atualmente a agência tem uma representação no Kurdistão iraquiano localizada perto da fronteira com o Irã. Os Estados Unidos também têm um consulado em Erbil, capital do Kurdistão iraquiano, e lá estão baseadas tropas americanas e da coalizão como parte da campanha contra o ISIS. Portanto, não se pode descartar que Trump realmente esteja preparando o terreno para uma invasão terrestre real, mas não de soldados americanos. Por isso, deixo reticências aqui. Compartilhe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você, ficarei grato por qualquer apoio ao nosso canal, seja por doação ou assinatura paga, através dos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code do canal. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.